Vamos fazer aqui uma outra reportagem importante também que eu queria trazer destaque. Um homem é procurado pela polícia após atacar mulheres na zona leste de São Paulo. A imagem é realmente revoltante, para dizer o mínimo. Você está vendo aí, ele vai atrás dessa mulher no ponto de ônibus e aí tenta arrastá-la para o carro dele, que é esse aqui no canto direito, canto baixo do vídeo. Assim também com outras, aliás, mulheres, inclusive uma adolescente. A Cris Fibe está conosco. Cris, pô, nem um minuto de paz, né, Cris? A todo instante, a qualquer instante. Quer dizer, a mulher não pode ficar distraída num ponto de ônibus, não pode andar no meio da rua. Quer dizer, não pode não, né? Alguns caras como esse aí acham que é um objeto, né? Uma propriedade, ela tá ali pra... passou aqui, peguei a minha e quer levar junto com ele. Cris, eu fiquei tão... eu nem sei qual é a palavra, na verdade. Me assustou um pouco, né? Porque não sei. Acho que nunca tinha visto algo assim, com tantos casos em sequência. Você provavelmente já tem mais experiência com esses casos, né, Cris? Boa noite. Infelizmente. Boa noite, Sakamoto, boa noite, Diego, boa noite a todas e todos. Pena que eu tô sempre aqui para falar de assunto violento, né, Diego? É triste, essas imagens são tristes. A mim realmente não me assusta. E eu entendo quando você começa a falar não pode, não, não é que não pode, não pode. A gente deveria poder, né, Diego? Mas o fato é que as meninas e as mulheres já partem de um lugar de segurança muito diferente dos homens. A gente tem medo mesmo de andar na rua. No começo da semana, a gente teve uma denúncia de estupro de uma menor de idade por um motorista de Uber. E é difícil, eu acho, para os homens entenderem esse medo que congela nossas pernas, esse medo que a gente tem de andar na rua. Imaginar essa cena, como você comentou, ela é muito gráfica do medo que a gente sente. É luz do dia, mal tinha anoitecido, em alguns dos casos, né? Os casos que a polícia pegou são de 5 da tarde até 6:30 da tarde, mais ou menos. Ele age em série, como agem muitos dos agressores. Então, Diego, eu queria chamar a atenção, estão colocando nesse homem aí a alcunha de maníaco, né? Maníaco do Uno, maníaco do boné vermelho, maníaco do sei lá de onde. Ele não é um maníaco, infelizmente, embora seja mais confortável para a gente rotular esse homem como um maníaco e pensar, bom, ele é um pária da sociedade, ele é um psicopata, só que ele não é nada disso, ele é um homem que é fruto de uma sociedade patriarcal que educa os homens. A gente faz o que a gente chama de socialização de gênero, né? A gente, infelizmente, ainda educa os homens para demonstrarem poder e domínio sobre as mulheres. Isso vai desde a educação, quando os meninos são muito pequenos, e aí o resultado disso, né? As meninas sendo educadas para serem dóceis e submissas, e os homens, os meninos educados para demonstrarem poder e domínio sobre as mulheres, como se esse fosse o papel masculino na sociedade. E o resultado que a gente vê é a violência. Ele não é um pária social, ele é fruto dessa sociedade que está educando ainda hoje os homens para se comportar assim, desse jeito, para pegar as mulheres à revelia delas e cometer, sabe Deus que crime, que pode ser um estupro, pode ser um feminicídio. Pode ser uma importunação, como no caso, puxar sem o consentimento. Então, só para dizer que está me incomodando a gente chamar de maníaco, e eu digo que é confortável, digo, porque é mais fácil para a gente imaginar que ele é uma exceção. Só que ele não é uma exceção. Ele, infelizmente, é um homem comum. E esse medo que essas meninas, uma das vítimas, que segundo a polícia está apurando, não foram todas que denunciaram ainda, a polícia está investigando denúncias que estão chegando, as câmeras de segurança no entorno. Uma das meninas tinha 11 anos, 11 anos. Então, não se poupa ninguém. Nenhuma menina, nenhuma mulher é poupada. Ela não pode ir até a padaria, a mãe dizer, vai comprar um café no mercadinho para mim, que a gente não sabe se essa menina vai voltar íntegra, vai voltar com o corpo dela inteiro e não traumatizada. E isso, Diego, é na escola, é na casa da amiguinha, é na própria casa, muitas vezes com pais, avós, padrastos que acham que são os donos desses corpos, dessas meninas, dessas mulheres. Então, essa violência que a gente está vendo graficamente, que parece uma exceção, não é uma exceção. E ela nos assombra o tempo inteiro. Então, não é que a gente não pode, né, Diego? Mas a verdade é que a gente não pode fazer tudo o que os homens fazem mesmo. A gente não pode, porque a única solução, às vezes, é a gente se proteger. E é importante denunciar, eu sempre falo isso, embora seja um périplo muito difícil, porque nem sempre a gente é levado a sério
e escutada nem nas polícias e pelos agentes da justiça, mas é importante denunciar porque os agressores normalmente agem em série. A gente está vendo esse caso na nossa frente. Puxa outra, não tem nenhum medo de punição. Ele vai puxando porque ele tem o poder sobre as mulheres, ele subjuga as meninas e as mulheres. E isso, Diego, é simbólico, né? Simbólico de tanta coisa que acontece todos os dias nesse país, com centenas de milhares de mulheres sendo estupradas e mortas todos os dias, todos os minutos. É para isso que eu acho que a gente tem que jogar luz e dar atenção. É o que está acontecendo de tão errado na educação e na socialização de homens nesse país que o sujeito se vê no direito de, em plena luz do dia, no meio da rua, puxar uma mulher para si e enfiá-la num carro. Não é um maníaco, infelizmente, Diego. Cris, Sakamoto aqui, o Diego teve um probleminha técnico, mas já volta, né? Mas eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta sobre exatamente isso, pegando no gancho do que você acaba de falar. Você falou assim, o pessoal se sente exatamente à vontade para fazer esse tipo de coisa. A gente tem visto esse tipo de ataque aparecer, ganhar corpo, ganhar espaço nas redes sociais, ganhar espaço no WhatsApp, né, nas redes, ser denunciado por conta disso, por conta de duas coisas, por conta das câmeras de rua, né, a gente Uhum. tem câmeras de rua, sim, mas também por conta dos celulares. As pessoas estão gravando, da mesma forma que gravam violência policial, que gravam os policiais que deturpam a profissão e acabam sendo violentos, também é o pessoal que também grava outros tipos de violência. E acho que esse é um ponto. Você acha que se a gente. Eu sei que você está falando da educação e é fundamental, mas o processo de educação é um processo mais de longo prazo. Né? No curto prazo, é um processo de médio e longo prazo, digamos assim, temos que começar já e forçar resultados imediatos. Agora, você acha que incentivando, né, homens e mulheres a usarem mais as câmeras, a gravarem esse tipo de coisa, a circular, a denunciarem, também é uma forma da gente, pelo menos no curto prazo, mitigar esse tipo de comportamento? Acho que sim, Sakamoto, boa pergunta essa, porque é uma coisa para a gente pensar, né? E a curto prazo, o que que a gente pode fazer? E eu acho, Sakamoto, quando a gente fala gravar, a gente também está falando de quem vê gravar, de quem testemunha esse tipo de crime, não ficar em silêncio e não ficar achando que não tem nada a ver com isso. É o que a gente fala do metendo a colher, mesmo se for uma briga de casal. Se você testemunha um homem batendo numa mulher, essa mulher é casada com esse homem, você acha que você não está no direito de se meter? Está no direito de se meter. E gravar é uma das atitudes que você pode ter para intimidar esse homem, para fazer com que esse homem pare, porque, Sakamoto, esse tipo de crime contra a mulher, em geral, quem comete esse crime comete entre quatro paredes, às escondidas, e muito na base da covardia. Se você coloca um terceiro elemento aqui, olhando, testemunhando e dizendo eu vou denunciar, é possível que esse homem pare de cometer aquela violência naquele instante. Então, eu acho sim que gravar, né, ameaçar com a imagem daquele homem é um dispositivo que pode ser útil, registrar, até se você tiver com medo, você é a vítima, tá sozinha, tá com medo de gravar na cara dele, você pode, isso é legal, você pode gravar o áudio, ou você pode deixar uma câmera escondida. Se você faz parte da cena, ele tá te violentando e você grava tanto o áudio quanto o vídeo, essas provas são legais, têm valor legal, pode se fazer isso, tem muitas mulheres que fazem isso para ir armando, digamos, de provas materiais, inclusive a palavra dela, como eu repito sempre aqui, também tem valor de prova. E eu acho, Sakamoto, que isso traz uma segunda camada de conscientização, a gente falou de educação, mas esse espalhar a palavra, espalhar as imagens, falar sobre isso é também educativo, e aí é uma educação mais rápida. Isso que a gente está vendo e discutindo aqui, trazendo para o All News um sujeito cometendo um crime à luz do dia e falando sobre isso, outras meninas e mulheres certamente vão dizer: opa, fizeram isso comigo, então eu vou buscar ajuda, então eu vou denunciar. Repito, eles agem em série, é importante denunciar. Mesmo que você na hora pense, putz, não vou falar nada porque ninguém viu, é a única. Mas aí, pá, tinha uma câmera de rua para te ajudar. Às vezes tem uma câmera no elevador, uma câmera num hall de entrada. Tudo isso pode te ajudar. É melhor denunciar e tentar do que não fazer nada, porque esse sujeito certamente age em série, embora as vítimas desses crimes achem
frequentemente que estão sozinhas e até que são culpadas e tem que ter vergonha do que elas sofreram. Não tem que ter vergonha, não é sua culpa. Vai lá e denuncia, porque isso é uma ferramenta muito importante. Eu acho que as imagens, Sakamoto, para dar essa volta e voltar para a educação, as imagens servem também como um elemento educativo de dizer o que é, dar os nomes às violências e prevenir, pelo menos causar algum medo nesses caras de que eles não sairão impunes, de que haverá punição, de que eles podem ser pegos, né? E de que esse crime é um crime considerado para a sociedade grave, porque também tem esse problema, né, Sakamoto? Muitos desses crimes enfrentam um certo desdém da sociedade, da coletividade. As mulheres são desacreditadas, debochadas, falam, ai, mas ele só te puxou, ele só te cantou, ele só te qualquer coisa. Então é importante a gente falar sobre isso e dizer mesmo o tamanho do absurdo. O Diego voltou ou a gente ainda está com problema? Voltou. Ah, o Diego está aqui. Diego, então volto para você. Diego, acho que o Diego Não te... tá. O som dele a gente não escuta, deve ter acontecido um probleminha. Problemas técnicos normal, gente. Quem tá ao O, vivo O tem. Sakamoto se segura Não, a gente, lindamente. a Entrou. gente vai segurando aqui enquanto conserta um microfone do Diego Sarza, né? Agora, o Cris, tem um ponto que é o seguinte: a gente está vendo essa sequência de ataques, né? E, ao mesmo tempo, estamos discutindo aqui, mostrando a gravidade do que isso representa, mostrando que isso não é um desvio, mas o padrão que a gente tem visto na sociedade de uma maneira geral. E eu sei que pode parecer bobagem, né? Mas eu estava vendo na internet, né, em algumas redes, né? E molecada, tipo, postagem de jovem, né? De ensino fundamental, ensino médio, fazendo piada com o ocorrido com relação a esse criminoso, né? Assediando violentamente mulheres, né? De uma forma também objetiva, você falou um pouco da questão da educação. Mas o que que a gente pode fazer com relação à questão nas redes sociais? Porque a gente tem visto, uma coisa é a denúncia, uma coisa é a circulação da denúncia para servir de exemplo para que as pessoas não mais façam isso. Outra coisa é a apologia. Eu vi postagens fazendo apologia a essa cena, falando, olha, tá certo, o cara tem que ir lá mesmo, você sabe, tipo, fazendo piada, fazendo apologia. No momento em que a gente não tem redes sociais reguladas, não tem regulação de rede social, né? O que que você acha que é possível fazer? Entrar na justiça, denunciar, levar até o Ministério Público, alguma ONG, para poder denunciar esse tipo de postagem, fazendo apologia a esse ato violento? Nossa, Sakamoto, isso é muito comum, muito frequente. A gente vê, inclusive, perfis o tempo inteiro. As mulheres que são ativistas, feministas, ativistas desse tema, né, do combate à violência contra a mulher, fazem o tempo todo denúncias, tem perfis em redes sociais como o Instagram, por exemplo, perfis de pedófilos aos montes, perfis que exploram as imagens infantis, que roubam, inclusive, imagens de crianças que as mães postam ingenuamente, digamos assim, às vezes até manipulam essas imagens ou sem manipulação colocam em redes que são centradas, focadas para pedófilos. E a gente vai, denuncia nas redes sociais, e as redes sociais não derrubam. É mais provável, mais fácil a rede social derrubar, isso eu estou falando por experiência desses perfis todos que eu acompanho. É mais frequente e fácil a rede social derrubar uma imagem de mulher amamentando ou até de uma obra de arte que represente o corpo feminino nu do que um perfil de homem violento. E tem aos montes o que a gente fala ali da masculinidade ali do submundo, da masculinidade dos red pills. Tem um mundo aí intenso de hater divulgando, disseminando e fazendo apologia a esse crime, o que me leva a pensar, né, Sakamoto, que esse crime não é visto com a mesma gravidade de outros crimes, como o uso de drogas, por exemplo, né? Então, tem sim uma permissividade e eu não conheço que solução a gente pode ter coletivamente, Sakamoto, para tentar dizimar isso, porque eu acho que é a exigência da regulamentação, sim, mas enquanto isso, fazemos o quê? Porque como movimento a gente procurar um lugar que vai fazer uma denúncia, a gente pode fazer isso, né? Ir para a justiça contra, provocar o Ministério Público contra a rede social para derrubar inúmeros perfis. Mas olha a lentidão disso, né, Sakamoto? Acho que uma regulamentação viria
resolver esse problema É. na raiz, em vez de a gente precisar de uma ação do Ministério Público.